Olá, meus companheiros de leitura. Tudo bem com vocês? Ai, bom, semana passada não teve vídeo, né? Não teve história. Então, hoje tô gravando para pagar a dívida da semana passada. Vou começar já direto, sem enrolação, combinado? Então, As Brumas de Avalon, A Senhora da Magia, capítulo 9. Num dia de primavera do 7º ano do reinado de Uther Pendragon em Caerleon, Viviane, sacerdotisa de Avalon e senhora do lago, saiu ao amanhecer para olhar seu espelho mágico. Embora a tradição pela qual a senhora era sacerdotisa fosse mais antiga do que a dos druidas, ela aceitava um dos grandes princípios de sua fé, que as grandes forças que criaram o universo não podiam ser adoradas numa casa feita por mãos humanas, nem o infinito contido em qualquer coisa construída pela mão do homem. Portanto, o espelho da senhora não era de bronze, e nem mesmo de prata. Atrás dela erguiam-se as paredes de pedra cinzenta do velho Templo do Sol, construído pelos seres brilhantes que ali haviam chegado em Atlântida séculos antes. À sua frente estava o grande lago, cercado pelos juncos altos e oscilantes e envolto na cerração, que até mesmo em dias claros agora cercava a terra de Avalon. Mas, além do lago, ficavam as ilhas e mais lagos, por toda a área conhecida como o País do Verão. Ficavam principalmente sob a água, sob os pântanos, mas, no auge do verão, os lagos e alguns dos lagos e lagoas salobras secavam com o sol, e as terras ficavam à mostra, férteis para os pastos e exuberantes de grama e mato. Ali, na verdade, o mar interior estava recuando, ano a ano, dando lugar à terra seca. Algum dia, tudo aquilo seria uma rica área agrícola, mas não em Avalon. Agora, eternamente cercada pelas brumas, oculta de todos, exceto dos fiéis. Quando os homens iam e vinham em peregrinação ao mosteiro que os monges cristãos chamavam de Cidade de Vidro, o Templo do Sol lhes era invisível, pois se situava em algum estranho mundo sobrenatural. Viviane podia ver, quando dirigia sua visão para lá, a igreja que fora construída. Estava lá havia muito tempo, ela o sabia, embora nunca houvesse pisado ali. Há séculos, assim lhe dissera o Merlin, e acreditava nele, um pequeno grupo de padres viera do sul, trazendo com eles seu profeta Nazareno, para ser instruído, e a história dizia que o próprio Jesus estudara ali, no local de residência dos druidas, onde outrora se levantava o Templo do Sol, e assimilara toda a sua sabedoria. E anos depois, quando, dizia a história, seu Cristo foi levado ao sacrifício, repetindo com sua vida o velho mistério do Deus sacrificado, mais antigo do que a própria Bretanha, um dos seus parentes voltou para lá e fincou seu cajado no monte sagrado. O cajado floresceu, transformando-se no espinheiro que dá flores, não só como os outros em pleno verão, mas também no auge da neve de inverno. E os druidas, em memória do gentil profeta a quem também haviam conhecido e amado, consentiram que José de Arimateia construísse nas próprias terras da Ilha Sagrada uma capela e um mosteiro para o seu Deus, uma vez que todos os deuses são um só. Mas isso aconteceu há muito tempo. Durante um período, cristãos e druidas viveram lado a lado, adorando o Uno, mas depois vieram os romanos para a ilha e, embora tivessem a reputação de ser tolerantes com as divindades locais, foram impiedosos com os druidas,
derrubando e queimando seus bosques sagrados, espalhando mentiras segundo as quais eles cometiam sacrifícios humanos. Seu verdadeiro crime havia sido, é claro, o de estimular o povo a não aceitar as leis e a paz romanas. E então, num grande ato de magia druida, para proteger o derradeiro refúgio precioso de sua escola, fizeram a última grande mudança no mundo, retirando a ilha de Avalon do âmbito humano. Agora, ela estava escondida na bruma, exceto para os iniciados que ali haviam estudado, ou os que haviam aprendido seus caminhos secretos pelo lago. Os homens das tribos sabiam onde ela se situava e ali realizavam seus cultos. Os romanos, cristãos desde os dias de Constantino e que haviam convertido em massa suas legiões devido a uma visão que ele tivera durante uma batalha, acreditavam que os druidas tinham sido vencidos pelo seu Cristo, sem saber que os poucos druidas remanescentes viviam e transmitiam sua sabedoria na ilha oculta. Viviane podia ver se quisesse, com uma visão dupla, pois era a grã sacerdotisa de Avalon. Se desejasse, poderia ver a torre que haviam construído no alto do próprio Thor, sobre o monte sagrado da iniciação. Torre dedicada a Miguel, um dos anjos judeus, cuja antiga função era conter os demônios do mundo inferior. Isso parecia a Viviane uma blasfêmia, ainda agora, mas consolava-se pensando que a torre não ficava no seu mundo. Se os cristãos, de mentalidade acanhada, quisessem considerar os grandes deuses antigos como demônios, estariam se privando de muita coisa. A deusa vivia, não importando o que os cristãos pensassem dela. Viviane voltou seus pensamentos para o que pretendia fazer no momento, que era olhar o seu espelho mágico, enquanto a lua nova ainda pairava no céu. Embora ainda estivesse suficientemente claro para se ver bem, a senhora levava consigo uma pequena lâmpada com a minúscula chama oscilante. Voltou as costas para os juncos e os pântanos de água salgada e caminhou para o interior, seguindo uma trilha, subindo lentamente a encosta cheia de juncos, passando pelas ruínas das casas dos velhos moradores que as haviam construído às margens do lago em tempos há muito passados. A pequena lâmpada luzia, tornando-se cada vez mais visível na escuridão, e acima das árvores o crescente puro e fino da lua virgem, pouco visível, brilhava como a gargantilha de prata em volta do pescoço de Viviane. Ela seguiu pelo antigo caminho processional, subindo lentamente, pois embora ainda fosse forte e ágil, já não era jovem. Até chegar à pequena lagoa que lhe servia de espelho, com suas águas límpidas entre pedras de enorme antiguidade. A água clara refletia a lua, e quando Viviane se inclinou sobre a superfície, também sua pequena lâmpada. Mergulhou a mão na água e bebeu. Ali era proibido colocar qualquer objeto feito pelo homem, embora mais adiante, onde a água borbulhava numa fonte, os peregrinos pudessem chegar com garrafas e jarros e levar o quanto quisessem. Provou a água, clara e de gosto metálico, e, como sempre, sentiu um estremecimento de medo. Aquela fonte existia desde o começo do mundo e emanaria para sempre, generosa e mágica à disposição de todos. Era uma oferenda da grande deusa, e Viviane ajoelhou-se ao beber, erguendo o rosto para o fino crescente no céu. Mas depois daquela renovação momentânea do medo que sentira desde a primeira vez que estivera ali, como noviça na casa das moças, voltou ao objetivo que a levara àquele lugar.
Colocou a lâmpada sobre a pedra chata, um pouco acima do espelho d'água, de modo que sua luz se refletisse nele, tal como a lua crescente. Agora estavam presentes os 4 elementos: o fogo de sua lâmpada, a água de cuja fonte ela havia bebido, a terra onde tinha os pés, e ao invocar os poderes do ar, Viviane viu, como sempre ocorria, uma leve brisa arrepiar a superfície da água. Ficou sentada por um momento meditando, e por fim formulou para si mesma a pergunta que a levara a consultar o espelho mágico. Como vão as coisas na Bretanha? Como vão minha irmã e sua filha que nasceu para sacerdotisa? E como vai o filho que é a esperança da Bretanha? Por um momento, enquanto o vento agitava a superfície da água, viu apenas imagens confusas fluindo. Estariam em sua mente ou na face instável do lago? Percebeu cenas de batalha, imprecisas na agitação da água. Viu o estandarte do dragão usado por Uther e os homens da tribo lutando ao lado dele. Viu Igraine coroada, tal como a vira na realidade. E em seguida, num rápido momento que fez seu coração bater mais depressa, viu Morgana chorando. E num segundo e mais terrível relâmpago da visão, percebeu uma criança loura que jazia imóvel, morta ou viva. A lua se escondeu na cerração e a visão desapareceu. Por mais que tentasse, Viviane não pôde fazê-la voltar, exceto alguns lampejos irônicos. Morgause segurando seu segundo filho, Lot e Uther andando num grande salão e trocando palavras iradas, e a lembrança confusa de uma criança ferida e agonizante. Mas essas coisas haviam acontecido ou eram apenas uma advertência das coisas que viriam a ocorrer? Mordendo o lábio, Viviane inclinou-se e apanhou seu espelho. Lançou as últimas gotas de óleo puro na superfície. O óleo queimado para a visão nunca devia ser usado para outra finalidade. E dirigiu-se rapidamente em meio às trevas que caíam pelo caminho processional e até a residência das sacerdotisas. Uma vez ali, chamou sua criada. Faça todos os preparativos para partirmos às primeiras luzes da aurora, e que minha noviça se prepare para um serviço à lua cheia, pois antes que transcorra um novo dia, eu devo estar em Carleon. Mande avisar ao Merlin. Fim do capítulo 9. Capítulo 10. Viajavam principalmente nas primeiras horas da manhã, escondendo-se ao meio-dia e retomando a viagem ao escurecer. A região estava, no momento, tranquila. A guerra deslocara-se para o leste, mas quadrilhas perdidas de homens do norte ou de saxões, de assaltantes, haviam atacado aldeias ou casas isoladas no campo. E os viajantes, se não estivessem protegidos por homens armados, também eram obrigados a ter cautela, e não confiavam em ninguém. Viviane esperava encontrar, talvez, a corte de Uther vazia, entregue às mulheres e crianças, e aos incapazes de lutar. Mas à distância viu o estandarte do dragão tremulando, o que indicava a presença do rei. Seus lábios contraíram-se. Uther não gostava dos druidas da Ilha Sagrada e não confiava neles. Não obstante, ela colocara no trono esse homem de quem não gostava, por ser o melhor dos líderes surgidos na ilha, e agora, de alguma forma, teria de colaborar com ele. Pelo menos, não era um cristão fanático que viesse a exigir a eliminação das outras religiões. Melhor ter um homem pouco religioso como grande rei do que um fanático, pensou. Desde a última visita que fizera à corte de Uther,
A muralha fortificada fora levantada ainda mais, e havia sentinelas postadas ali, que interpelaram o seu grupo. Deram instruções a seus homens para não usarem nenhum de seus títulos, mas declararem apenas que a irmã da rainha havia chegado. Não era o momento de exigir que lhe dispensassem a consideração devida à senhora de Avalon. Sua missão era muito urgente para isso. Atravessaram um gramado, de onde se podia ouvir todo o rumor de um forte fechado. Viviane percebeu, em algum lugar, o barulho de um armeiro ou ferreiro batendo em sua bigorna. Alguns pastores, com roupas grosseiras de peles, conduziam rebanhos para o interior da área murada do castelo, a fim de passarem a noite. Reconhecendo em todo esse movimento os preparativos para um sítio, ela regalou os olhos. Uns poucos anos antes, Igraine havia corrido ao seu encontro no pátio de Tintagel. Agora, um camareiro solene, ricamente vestido e tendo apenas um braço, sem dúvida um veterano de Uther, saudou-a com uma reverência e levou-a a um aposento no andar superior. Sinto muito, senhora, explicou ele. Estamos com falta de espaço aqui. A senhora terá de partilhar este quarto com 2 damas da rainha. Sinto-me honrada, respondeu gravemente. Vou mandar-lhe uma criada. Poderá pedir-lhe tudo o que lhe for necessário. Preciso apenas de um pouco de água para lavar-me, e gostaria de saber quando posso ver minha irmã. Senhora, tenho certeza de que a rainha a receberá no momento adequado. Então Uther mantém aqui um cerimonial como o dos Césares. Ouça, rapaz, sou a senhora de Avalon e não estou habituada a ficar esperando. Mas se Igraine está assim tão importante, peço-lhe então que me mande a senhora Morgana o mais depressa possível. O veterano de um braço só recuou um pouco, e quando voltou a falar, sua voz era menos formal e mais humana. Senhora, tenho certeza de que a rainha a receberia imediatamente, mas estamos num momento de perturbação e perigo. O jovem príncipe Gwydion caiu esta manhã de um cavalo que não lhe deviam ter permitido montar, e a rainha não deixará a sua cabeceira nem por um instante. Pela deusa! Cheguei tarde, então, murmurou Viviane para si mesma, e em voz alta. Leve-me a eles imediatamente. Sou especialista nas artes de curar e tenho certeza de que Igraine me mandaria chamar se soubesse que estou aqui. O homem fez uma curvatura. Por aqui, senhora. Acompanhando-o, Viviane percebeu que não tivera tempo nem mesmo de retirar o manto ou os culotes masculinos que usava para montar, quando havia pretendido apresentar-se com toda a dignidade adequada a Avalon. Bem, a questão agora era mais importante. Junto da porta, o camareiro parou. Minha cabeça correrá risco se eu perturbar a rainha. Ela não permite nem mesmo que suas aias lhe tragam comida ou bebida. Viviane empurrou a pesada porta e entrou no quarto. Silêncio mortal. Estava sombrio como uma câmara mortuária. Igraine, pálida e abatida com o pano de cabeça amassado, estava ajoelhada como uma figura de pedra ao lado da cama. Um padre, vestido de negro, imóvel, murmurava orações a meia voz. Embora Viviane se movimentasse de leve, Igraine ouviu-a. Como ousa? Viviane! Foi Deus quem mandou você! Tive uma intuição de que poderia precisar de mim, disse Viviane. Não era o momento para falar de visões mágicas. Não, Igraine, não, de nada adianta chorar. Deixe-me vê-lo para saber a gravidade de seu estado. O médico do rei é provavelmente um velho idiota que só conhece poções de estrume de bode, comentou Viviane com calma. Eu já curava ferimentos desse tipo quando você ainda usava fraldas, Igraine.
Deixe-me ver o menino. Ela só vira o filho de Uther uma vez, rapidamente, quando ele tinha 3 anos. Parecia-se com qualquer outra criança loura e de olhos azuis. Agora estava bastante desenvolvido para a idade, magro, mas de pernas e braços musculosos, muito marcados de arranhões e quedas, como os de qualquer menino ativo. Afastou as cobertas e viu grandes manchas roxas pelo corpo. Ele chegou a escarrar sangue? Não. O sangue que havia em sua boca era de um dente que foi arrancado, mas que já estava mole, de qualquer maneira. Viviane realmente viu o lábio ferido e a falha nos dentes do menino. Mais séria era a contusão na têmpora, e ela sentiu um medo verdadeiro. Teriam todos os planos terminado assim? Passou os dedos pequenos pela cabeça da criança, que estremeceu. Quando ela tocou o ponto ferido, e esse era o melhor sinal possível. Se houvesse hemorragia craniana interna, àquela altura ele estaria num estado de coma tão profundo que nenhuma dor poderia atingi-lo. Estendeu o braço e beliscou-lhe a colcha. Ele gemeu no sono. Igraine protestou. Você o está machucando. Não, disse Viviane. Estou procurando saber se ele vai viver ou morrer. Acredita em mim. Ele viverá. Deu-lhe um tapa delicado no rosto e a criança abriu os olhos por um momento. Tragam uma vela. Viviane pediu e movimentou-a lentamente de um lado para o outro diante dos olhos do menino. Ele acompanhou-a com o olhar antes de fechar novamente os olhos, com um gemido de dor. Viviane ergueu-se. Faça com que ele fique em repouso e dê-lhe apenas água ou sopa, nada sólido, durante 1 ou 2 dias. E não molhe seu pão no vinho, mas só na sopa ou no leite. Ele estará brincando dentro de 3 dias. Como sabe? Perguntou o padre. Porque conheço as artes da cura. O que achou que fosse? Não será uma feiticeira da Ilha das Bruxas? Viviane deu uma risada abafada. De modo algum, padre. Sou uma mulher que, como o senhor, passou a vida no estudo de coisas sagradas, e Deus houve por bem dar-me a habilidade de tratar os outros. Viviane refletiu que podia usar contra eles seu próprio jargão, pois sabia, embora o padre ignorasse, que o Deus adorado por ambos era muito maior e menos fanático do que qualquer padre. Igraine, preciso falar com você. Venha. Tenho de ficar aqui. Quando ele acordar novamente, vai desejar me ver. Tolice. Mande a ama ficar com ele. O que tenho a dizer-lhe é importante. Igraine olhou-a com espanto. Mande Isota ficar com ele. Ordenou a uma das mulheres com um olhar irritado e acompanhou Viviane até a sala. Igraine, como aconteceu isso? Não tenho certeza. Parece que ele montou o cavalo do pai. Não sei ao certo. Sei apenas que o trouxeram como morto. E foi apenas por sorte que ele não morreu, disse Viviane secamente. É assim que Uther protege a vida de seu único filho? Viviane, não me censure. Tentei dar-lhe ordens, explicou Igraine com voz trêmula, mas creio que estou sendo castigada pelo meu adultério, pois não consigo dar a Uther outro filho. Você enlouqueceu, Igraine? Explodiu Viviane, mas conteve-se. Não seria justo censurar a irmã desesperada com o acidente do filho. Vim porque previa algum perigo para você ou o menino. Mas podemos falar nisso mais tarde. Chame suas criadas. Ponha roupas limpas. Quando você comeu pela última vez? Creio que comi um pouco de pão com vinho a noite passada. Então chame já as criadas e coma alguma coisa. Tornou Viviane impaciente. Estou ainda empoeirada da viagem.
Vou lavar-me e vestir-me como convém a uma senhora num castelo, e depois conversaremos. Está zangada comigo, Viviane? Viviane colocou a mão em seu ombro. Estou irritada, se é que é irritação, apenas com a maneira como as coisas acontecem. E isso é tolice minha. Vá se vestir, Igraine, e comer alguma coisa. A criança nada sofrerá desta vez. Em seu aposento, fogo fora aceso, e num banco em frente à lareira estava sentada uma mulher miúda, vestida numa roupa tão negra e simples que por um momento julgou ser uma das servas. Mas percebeu então que o vestido simples era do melhor tecido. O pano que lhe envolvia os cabelos era de linho bordado e reconheceu a filha de Igraine. Morgana, disse beijando-a. A menina estava quase tão alta quanto a própria Viviane. Ora, eu me lembro de você como uma criança, mas já é quase uma mulher. Ouvi dizer que tinha chegado, titia, e vim cumprimentá-la, mas disseram-me que estava com meu irmão. Como vai ele, senhora? Está bem machucado, mas ficará bom sem qualquer tratamento, apenas com repouso. Quando ele acordar, tenho de convencer Igraine e Uther a manter longe o médico com as suas estúpidas poções. Se o fizerem vomitar, ele vai piorar. Sua mãe só sabe chorar e gritar. Você pode me dizer como isso aconteceu? Não há aqui quem possa cuidar direito de uma criança? Morgana torceu os pequenos dedos. Não sei exatamente como aconteceu. Meu irmão é corajoso e quer sempre montar cavalos que são demasiado rápidos e fortes para ele. Por isso, Uther deu ordens para que só monte acompanhado de um cavalariço. Seu pônei estava manco naquele dia e ele pediu outro cavalo. Mas o que se ignora é como foi que montou o garanhão de Uther. Os moços da cavalariça sabem que ele não deve nem chegar perto de Trovão, e todos negam tê-lo visto. Uther jurou que vai mandar enforcar o responsável por isso, mas a essa altura ele já deve estar muito longe, imagino. Ainda assim, disseram que Gwydion estava firme nas costas de Trovão, até que alguém soltou uma égua no cio, perto do cavalo. E tão pouco se conseguiu encontrar quem fez isso. É claro que o garanhão deu um salto atrás da égua, e meu irmão, por sua vez, saltou da sela. O rosto pequeno e moreno da menina estremeceu. Ele realmente vai viver? Sim, ele vai viver. Alguém mandou avisar Uther? Mamãe e o padre disseram que ele nada poderá fazer no quadro do doente. Sem dúvida, Igraine se ocupará disso. Sem dúvida, repetiu Morgana, e Viviane surpreendeu um sorriso irônico em seus lábios. Evidentemente, a menina não gostava de Uther, e não pensava de outro modo com relação ao amor da mãe pelo marido. Mas, ainda assim, fora bastante conscienciosa para lembrar que Uther tinha de ser avisado sobre o risco que a vida de seu filho corria. Não era uma menina comum. Quantos anos você tem, Morgana? O tempo passa muito depressa e, devido à minha idade avançada, já não me recordo. Farei 11 anos no verão. Idade suficiente para ser treinada como sacerdotisa, pensou Viviane. Olhou para baixo e percebeu que continuava vestindo as roupas de viagem. Morgana, você pode mandar a criada trazer-me um pouco de água para lavar-me e enviar alguém que me ajude a vestir-me de maneira decente para que possa comparecer diante do rei e da rainha? Já mandei buscar a água. Está ali no caldeirão junto ao fogo, disse Morgana, e depois de hesitar um pouco acrescentou timidamente. Eu me sentiria honrada em ajudá-la, senhora. Se quiser. Viviane deixou Morgana ajudá-la a tirar as roupas de viagem e lavar-se. Seus alforjes tinham sido mandados para o quarto,
e ela escolheu um vestido verde. Morgana apalpou o tecido com admiração. É um belo tom de verde. Nossas criadas não sabem fazer um verde assim. Diga-me, titia, o que usa para consegui-lo? Anil apenas. Achei que só servia para tintas azuis. Não. Esta é preparada de maneira diferente, fervida e fixada. Falaremos de tintas depois, se você estiver interessado em ervas. Agora temos outros assuntos a tratar. Diga-me, o seu irmão é dado a travessuras como esta? Não realmente. Ele é forte e ousado, mas em geral bastante obediente. Certa vez alguém zombou dele por montar um pônei tão pequeno e ele respondeu que seria um guerreiro e que o primeiro dever de um soldado é obedecer às ordens e que o pai o proibira de montar um cavalo que não pudesse dominar. Por isso, não posso imaginar como ele montou o trovão. E ainda assim ele não teria se machucado se... Gostaria de saber quem soltou a égua. Tornou Viviane depois com um aceno de cabeça. E também por quê? Os olhos de Morgana regalaram-se ao perceber as implicações dessas palavras. Observando-a, Viviane perguntou: Pense, houve outras ocasiões em que ele escapou por pouco da morte? Morgana respondeu hesitando. Ele teve a febre do verão, mas todas as crianças a tiveram no ano passado. Uther disse que não deviam ter deixado que ele brincasse com os filhos dos pastores. Foi deles que apanhou a febre, acho, pois 4 morreram. Mas houve também a ocasião em que foi envenenado. Envenenado? Isota, a quem eu confiaria minha própria vida, jura ter colocado apenas ervas boas em sua sopa. Não obstante, ele passou muito mal, como se um cogumelo venenoso tivesse sido posto em seu caldo. E como isso poderia ter acontecido? Isota conhece bem todos os cogumelos e ainda não é velha e enxerga bem. Os olhos de Morgana voltaram a arregalar-se. Senhora Viviane, acha que alguém está querendo matar meu irmão? Viviane fez a menina sentar-se ao seu lado. Vim porque tive um aviso. Ainda não indaguei de onde vem o perigo. Não houve tempo. Você ainda tem a visão, Morgana? Da última vez que estivemos juntas, disse-me... A menina corou e olhou para baixo. A senhora me recomendou que nada comentasse a esse respeito. E Igraine acha que devo afastar meus pensamentos disso, voltando-os para coisas reais e não para devaneios. Por isso tentei... Igraine tem razão quanto a uma coisa. Você não deve falar disso com os que só nascem uma vez, observou Viviane. Mas comigo pode sempre falar livremente. Prometo-lhe. Minha visão só pode me mostrar coisas ligadas à segurança da Ilha Sagrada e à continuação de Avalon. Mas o filho de Uther é filho de sua mãe, e através desse laço a visão o encontrará e poderá dizer quem está tentando provocar sua morte. Uther tem muitos inimigos, como os deuses sabem. Mas não sei como usar a visão. Eu lhe mostrarei, se você quiser, ofereceu-se Viviane. A menina olhou para ela com um rosto marcado pelo medo. Uther proibiu feitiçarias em sua corte. Uther não é o meu senhor, disse Viviane, e ninguém pode mandar na consciência dos outros. Não obstante, você acredita que é uma ofensa a Deus tentar descobrir se alguém está tramando contra a vida de seu irmão ou se é apenas falta de sorte? Morgana respondeu sem muita firmeza. Não, não acredito que seja errado. Parou, engoliu em seco e finalmente acrescentou.
E não creio que você me levaria a fazer alguma coisa errada, titia. Viviane sentiu uma súbita pontada no coração. O que fizera para merecer toda essa confiança? Desejava sinceramente que essa menina pequena e séria fosse sua filha, a filha que devia à Ilha Sagrada e nunca fora capaz de ter. Embora tivesse corrido o risco de um parto tardio, do qual quase morrera, tivera apenas filhos. E ali estava, ao que tudo indicava, a sucessora que a deusa lhe havia mandado, uma parenta com a visão. E a garota voltava-lhe confiança total. Por um momento, não conseguiu falar. Serei capaz de ser dura com esta menina também? Poderei prepará-la sem poupá-la, ou o meu amor me fará menos rigorosa do que devo ser para formar uma grã sacerdotisa? Poderei usar o amor que ela tem por mim e que nada fiz para merecer para levá-la aos pés da deusa? Mas, com a disciplina de anos, esperou até que a voz estivesse firme e perfeitamente controlada. Que assim seja, então. Traga uma bacia de prata ou bronze, perfeitamente limpa e areada, cheia com água fresca de chuva, e não água tirada do poço. Não fale com ninguém, homem ou mulher, depois de tê-la enchido. Esperou tranquila junto ao fogo até que por fim Morgana voltou. Eu mesma tive de areá-la, disse ela, mas a bacia que mostrou estava brilhando, cheia até a borda com água clara. Agora, Morgana, desate o cabelo. A menina olhou para ela com curiosidade, mas Viviane disse em voz baixa e firme: Não, nada de perguntas. Morgana tirou o grampo de osso e seus longos cabelos negros, pesados e perfeitamente lisos, cascatearam em volta de seus ombros. Agora, se você traz qualquer joia, tire-a e coloque-a ali, para que não fique perto da bacia. Morgana retirou do dedo 2 pequenos anéis dourados e desatou o broche que lhe segurava o vestido, que sem ele deslizou-lhe pelos ombros. Em silêncio, Viviane ajudou-a a tirá-lo, de modo que a menina ficou apenas com as roupas de baixo. Em seguida, Viviane abriu um pequeno saco que trazia pendurado ao pescoço e dele retirou um pouco de ervas esmagadas, que espalharam um cheiro adocicado e bolorento pelo quarto. Lançou apenas alguns grãos na água da bacia antes de dizer, em voz baixa e neutra: Olhe para a água, Morgana. Fique com a mente completamente parada e diga o que vê. Morgana ajoelhou-se ante a bacia com água, olhando fixamente para a sua superfície. O quarto estava em silêncio tão tranquilo que Viviane pôde ouvir o ruído de um inseto lá fora. Então, Morgana disse, numa voz incerta e estranha: Vejo um bote. Está coberto de negro e há 4 mulheres nele. 4 rainhas, pois usam coroas. E uma delas é você. Ou serei eu? É a barca de Avalon, esclareceu Viviane com voz velada. Sei o que você está vendo. Passou a mão levemente por cima da água e viu a superfície agitar-se. Olhe outra vez, Morgana, e diga-me o que vê. Desta vez o silêncio foi mais longo. Finalmente a menina relatou, no mesmo tom estranho. Vejo gamos, uma grande manada de gamos e um homem entre eles, com o corpo pintado. Colocam-lhe os galhos de gamo. Ah, ele é derrubado!
Vão matá-lo! Sua voz tremeu, e novamente Viviane passou a mão sobre a superfície da água que se turvou. Basta. Agora, veja seu irmão. Fez-se silêncio novamente, um silêncio que se estendeu e se arrastou. Viviane sentiu o corpo doer devido à tensão da imobilidade, mas não se mexeu, graças à longa disciplina de seu treinamento. Por fim, Morgana murmurou: como ele está quieto, mas está respirando. Dentro em pouco despertará. Vejo minha mãe. Não, não é ela. É minha tia Morgause. E todos os seus filhos estão com ela. São 4. Que estranho, todos estão usando coroas. E há um outro que está segurando uma adaga. Por que é tão jovem? É filho dela? Ah, ele vai matá-lo, ah não! Sua voz transformou-se quase num grito. Viviane tocou-lhe o ombro. Basta. Desperte, Morgana. A menina sacudiu a cabeça como um cachorrinho que se espreguiça depois do sono. Eu vi alguma coisa? Perguntou. Algum dia você aprenderá a ver e a lembrar-se do que viu, explicou Viviane com um aceno de cabeça. Por ora, foi o bastante. Estava preparada para enfrentar Uther e Igraine. Lot de Orkney era, pelo que sabia, um homem honrado e jurara apoiar Uther, mas se este morresse sem um herdeiro, Morgause já tinha 2 filhos e provavelmente teria outros. Morgana vira 4 e era impossível que o pequeno reino de Orkney chegasse para 4 príncipes. Os irmãos, quando crescessem, provavelmente o disputariam. E Morgause, suspirando, Viviane lembrou-se das ambições da irmã. Se Uther morresse sem um herdeiro, então Lot, casado com a irmã da rainha, seria a escolha lógica para o trono, e a sucessão se faria com ele como grande rei, cabendo a seus filhos reinos menores. Chegaria Morgause ao ponto de tramar contra a vida de uma criança? Viviane não queria fazer tal juízo da menina que amamentara, mas Morgause e Lot juntos, com as suas ambições. Talvez fosse relativamente fácil subornar um cavalariço ou infiltrar um de seus homens na corte de Uther, com ordens de criar situações perigosas para o menino, sempre que possível. Havia, é claro, o problema de contornar a vigilância de uma ama de confiança que era a própria camareira da mãe. Ela poderia, porém, ser drogada ou ser-lhe ministrada uma beberagem mais forte do que a habitual para confundi-la, de modo que algo mortal lhe passasse despercebido. E por melhor que uma criança monte, seria necessária uma força muito maior do que a de um menino de 6 anos para controlar um garanhão que sente o cheiro de uma égua no cio. Todos os nossos planos poderiam ter sido arruinados num momento. No jantar, Viviane encontrou Uther sentado à mesa alta enquanto os vassalos e criados comiam pão e presunto numa mesa mais baixa no salão. Ele levantou-se e cumprimentou-a cortesmente. Igraine continuou ao lado do filho, cunhada. Pedi-lhe que fosse dormir, mas respondeu que só faria depois que o menino acordasse e a reconhecesse. Já conversei com Igraine, Uther. Sim, ela me contou. Você deu sua palavra de que ele viverá. Terá sido prudente? Se depois disso ele morrer... O rosto de Uther estava tenso e preocupado. Não parecia mais velho do que ao casar-se com Igraine,
Tinha o cabelo tão louro, pensou Viviane, que não se podia ver que estava grisalho ou não. Estava ricamente vestido ao estilo romano e também barbeado como um romano. Não usava coroa, mas em torno de seus antebraços ostentava 2 braceletes de puro ouro e no pescoço um rico colar, também de ouro. Ele não morrerá desta vez. Tenho certa experiência de ferimentos na cabeça e os do corpo não atingiram os pulmões. O menino estará brincando dentro de 1 ou 2 dias. O rosto de Uther relaxou-se um pouco. Se eu descobrir quem soltou aquela égua, eu devia dar-lhe uma surra por ter montado o trovão. E isso não teria nenhum sentido. Ele já pagou por sua imprudência, e tenho certeza de que deve uma lição mais do que suficiente. Você deveria cuidar melhor de seu filho. Não posso vigiá-lo dia e noite? O rosto de Uther estava pálido. Estou sempre ausente em campanhas e não posso manter um menino tão crescido amarrado ao avental de uma ama. E já quase o perdemos antes disso. Morgause me disse. Má sorte, má sorte. O homem que só tem um filho está à mercê de qualquer golpe de azar. Mas estou sendo indelicado, cunhada. Sente-se aqui ao meu lado, coma comigo se quiser. Eu sabia que Graine estava ansiosa por vê-la e dei-lhe permissão de mandar um mensageiro. Mas você veio mais depressa do que qualquer um de nós esperava. É certo, então, que as feiticeiras da Ilha Sagrada podem voar? Viviane deu uma risada. Eu voaria se pudesse. Não teria estragado 2 pares de bons sapatos na lama. Infelizmente, o povo de Avalon e o próprio Merlin devem andar a pé ou a cavalo como os próprios mortais. Pegou um pedaço de pão de trigo e serviu-se do creme de um pequeno recipiente de madeira. Você que usa serpentes em volta dos pulsos, devia saber melhor dessas coisas e não dar crédito a velhas fábulas. Há, porém, um laço de sangue entre nós. Igraine é filha de minha mãe, e eu sei quando ela precisa de mim. Uther apertou os lábios. Chega de sonhos e de feitiçarias. Não quero mais saber disso em minha vida. Como Uther pretendia, essa observação fez Viviane calar-se. Um dos criados serviu-lhe carneiro salgado e ofereceu-lhe cortesmente ervas frescas e cozidas, as primeiras do ano. Viviane comeu pouco, pousou a faca no prato e disse: qualquer que seja a forma pela qual cheguei até aqui, Uther, foi boa sorte e um sinal para mim de que seu filho é protegido pelos deuses porque é necessário. Não sei se aguentarei mais essa boa sorte, respondeu Uther com voz tensa. Se você realmente é feiticeira, cunhada, peço-lhe que dê a Igraine um encantamento contra a esterilidade. Quando nos casamos, pensei que ela me daria muitos filhos, pois já tinha uma filha com Gorló, mas só tivemos até agora um filho que já tem 6 anos. Está escrito nas estrelas que você não terá outro filho. Viviane, porém, não quis dizer isso ao homem que estava à sua frente. Falarei com Igraine e verei se não é alguma doença o que a impede de conceber. Ah, ela concebe, sim, mas não consegue conservar a criança por mais de 1 ou 2 luas. E a que chegou a nascer sangrou até a morte quando o cordão umbilical foi cortado. Além disso, tinha uma deformidade e talvez tenha sido melhor que não sobrevivesse. Mas se você puder fazer-lhe algum encantamento para ter um filho sadio... Não sei se acredito nessas coisas, mas estou pronto a recorrer a tudo. Não disponho de tais poderes, disse Viviane com franqueza, mas ficou sinceramente penalizada.
Não sou a grande deusa que dá ou nega filho aos homens, e não o faria se pudesse. Não posso interferir no que foi determinado pelo destino. O seu padre não diz a mesma coisa? Ah, sim, o padre Columba diz que devo me conformar com a vontade de Deus. Mas o padre não tem um reino para governar que se transformará num caos se eu morrer sem herdeiro. Não posso acreditar que seja essa a vontade de Deus. Nenhum de nós sabe o que Deus quer, respondeu Viviane. Nem você, nem eu, nem mesmo o padre Columba. Mas uma coisa me parece certa. Não é preciso feitiçaria para ver que lhe é imperativo proteger a vida desse menino, já que ele deve subir ao trono. A boca de Uther contraiu-se. Que Deus não permita sua morte. Eu sofreria por Igraine se o filho dela morresse, e por mim também. É um menino excelente, promete muito, mas não pode ser herdeiro do grande rei da Bretanha. Não há um homem em toda a extensão desse reino que não saiba ter sido ele concebido quando a Igraine era ainda mulher de Gorló, e ele nasceu uma lua antes do previsto, para ser meu filho. É certo que era pequeno e franzino, e é comum as crianças nascerem antes do tempo, mas eu não posso sair por aí dizendo isso a todos do reino, que estavam contando nos dedos. Ele será duque da Cornualha quando crescer, mas não posso ter esperanças de fazer dele grande rei depois de mim. Mesmo que viva e cresça, o que com sua sorte parece impossível. Ele é parecido com você, replicou Viviane. Acredita que todos na corte sejam cegos? E todos os outros que nunca vieram à corte? Não. Eu preciso de um herdeiro sobre cujo nascimento não pairem dúvidas. Igraine tem de me dar um filho. Bem, que Deus o permita. Mas você também não pode impor sua vontade a Deus nem permitir que a vida de Gwydion seja ameaçada. Por que não o manda para ser criado em Tintagel? É um lugar tão distante que, se você colocá-lo aos cuidados do vassalo de sua maior confiança, isso convenceria a todos de que é realmente filho de Gorló e que você não pretende fazer dele grande rei. Talvez então desistam de conspirar contra a sua vida. Uther franziu a testa. A vida dele só estará segura quando Igraine tiver outro filho meu, mesmo que eu o mande para um lugar tão longe quanto Roma ou o país dos godos. E com os perigos das viagens, isso não é prático, concordou Viviane. Tenho então uma outra sugestão. Mande-o para mim, para ser criado em Avalon. Ninguém chega até lá, exceto os fiéis que servem à Ilha Sagrada. Meu filho mais novo já tem 7 anos, mas dentro em pouco será mandado ao rei Ban, da Bretanha Menor, para ser criado como convém ao filho de um nobre. Ban tem outros filhos, e Galahad não é seu herdeiro, mas ele o reconhece. Deu-lhe terras e propriedades, e o manterá na corte como pajem e como soldado quando crescer. Em Avalon, seu filho aprenderá tudo o que precisa saber sobre a história de sua terra e sobre o seu destino e o destino da Bretanha. Uther, nenhum dos seus inimigos sabe onde fica Avalon, e nenhum perigo poderia cercá-lo. Ele estaria a salvo. Por motivos práticos, porém, isso é impossível. Meu filho tem de ser criado como cristão. A igreja poderosa jamais aceitaria um rei. Pensei que você tinha dito que ele não poderia suceder-lhe, respondeu Viviane secamente. Bem, sempre há uma possibilidade, argumentou Uther em desespero. Se Igraine não tiver outro filho, se for criado entre os druidas e sua magia, os padres considerariam isso como algo maligno. Eu lhe pareço maligna, Uther? Ou Merlin?
Olhou diretamente para os olhos dele e o cunhado desviou o olhar. Não, claro que não. Então por que não confiar o filho de Graine e a sabedoria dele e a minha, Uther? Porque também eu desconfio da magia de Avalon, admitiu Uther por fim. Com um gesto nervoso, tocou as serpentes tatuadas nos braços. Vi naquela ilha coisas que fariam empalidecer qualquer bom cristão. E quando meu filho estiver grande, esta ilha será toda cristã. O rei não terá necessidade de imiscuir-se com tais coisas. Viviane começou a ficar com raiva. Idiotas. Fomos Merlin e eu que colocamos você no trono e não os seus padres e bispos cristãos. Mas não lucraria nada discutindo com ele. Você deve agir de acordo com a sua consciência, Uther. Peço-lhe, porém, que o mande a algum lugar para ser criado e que isso seja sigiloso. Divulgue a notícia de que o está enviando para que cresça na obscuridade, longe das lisonjas a que está sujeito um príncipe na corte. Isso é muito comum. E deixe pensar em que ele vai para a Bretanha Menor, onde tem primos na corte de Ban, e mande-o, na realidade, para algum de seus vassalos mais pobres, um dos velhos cortesãos de Ambrósio, talvez Uriens ou Ictório, alguém obscuro e digno de confiança. Uther aqueceu lentamente. Será doloroso para Igraine afastar-se do menino, mas um príncipe tem de ser criado como convém ao seu destino futuro e deve aprender as artes militares. Não direi nem mesmo a você, cunhada, para onde ele irá. Viviane sorriu pensando. Você acha realmente que pode me impedir de saber se eu quiser? Mas era muito diplomata para dizê-lo em voz alta. Tenho outro favor a pedir-lhe, cunhado. Que deixe Morgana ser criada em Avalon. Uther olhou-a por um momento. Depois sacudiu a cabeça. Impossível. O que é impossível para um grande rei, Pendragon? Só há 2 destinos possíveis para Morgana. Ela deve se casar com um homem que seja indiscutivelmente leal, em quem eu confie. Ou, se não puder encontrar um aliado tão forte para dá-la em casamento, deverá ir para um convento. Ela não conseguirá nenhum partido na Cornualha desse reino. Ela não me parece bastante religiosa para ser freira. Uther sacudiu os ombros. Pelo dote que posso lhe dar, qualquer convento a receberá de braços abertos. De súbito, Viviane ficou exasperada. Olhou Uther com firmeza. E você acha que pode manter esse reino por muito tempo sem a boa vontade das tribos, Uther? Elas pouco se importam com o seu Cristo ou a sua religião. Elas se voltam para Avalon e quando isso, colocou o dedo sobre os pulsos de Uther, foi tatuado em seus braços, elas juraram obedecer a Pendragon. Se Avalon retirar o apoio que lhe deu Uther, assim como colocamos muito alto, também podemos derrubá-lo. Belas palavras, senhora. Mas poderá cumprir suas ameaças? Faria isso por uma menina e, além do mais, filha da Cornualha? Obrigue-me a isso e eu o farei. O olhar de Viviane foi firme e desta vez Uther não desviou o seu. Estava bastante irritado para enfrentá-la e ela pensou, deusa, se eu fosse 10 anos mais moça, como eu e este homem poderíamos ter governado? Em toda a sua vida, conhecera apenas 1 ou 2 homens que lhe eram iguais em força. Mas Uther era um antagonista digno dela, e precisava ser, para manter o Reino Unido até que o rei predestinado se tornasse homem. E nem mesmo em favor de Morgana, ela poderia criar algum risco para este destino.
Viviane achou, porém, que poderia convencer Uther. Uther, ouça-me. A menina tem a visão. Nasceu com isso. Não há como escapar ao invisível. Será seguida por onde ela quer que vá. E se brincar com tais coisas, será desprezada como feiticeira. É isso que você deseja para uma princesa em sua corte? Você põe em dúvida a capacidade de Graine criar a filha como convém a uma mulher cristã? Na pior das hipóteses, ela não poderia fazer nenhum mal atrás das paredes de um convento. Não! Viviane falou tão alto que algumas pessoas no salão inferior levantaram a cabeça e olharam para ela. Uther, a menina nasceu para sacerdotisa. Se for colocada atrás dos muros de um convento, sofrerá como uma gaivota engaiolada. Você mandaria a filha de Graine para a morte ou para uma existência de sofrimentos? Eu acredito sinceramente e conversarei com ela, que Morgana se mataria num convento. Percebeu que sua argumentação surtira efeito e insistiu. Ela nasceu para isso. Deixe que seja devidamente treinada nos dons que tem. Uther, estará ela tão feliz aqui ou será um ornamento tão importante em sua corte que você lamentaria vê-la partir? Ele sacudiu lentamente a cabeça. Tentei gostar dela, para agradar a Igraine. Mas é tão estranha. Morgause costuma brincar e dizer que ela era uma fada, e se eu não conhecesse seus pais, bem que acreditaria nisso. O sorriso de Viviane foi tenso. É verdade, ela se parece comigo e com nossa mãe. Não se destina ao convento nem aos sinos da igreja. Mas como vou afastar Igraine de seus 2 filhos ao mesmo tempo? Perguntou Uther desesperado. Isso atingiu Viviane como um golpe doloroso, quase que de culpa, mas ela sacudiu a cabeça. Igraine também nasceu sacerdotisa. Ela aceitará o que lhe ordena o destino como você, Uther, aceita o seu. E se você tem medo da ira de seu padre, acrescentou seguindo espertamente uma intuição, e pelo olhar dele viu que acertava o alvo. Então, não precisa dizer a ninguém para onde ela vai. Diga, se quiser, que a mandou estudar num convento. Ela é muito prudente e moderada para os costumes de uma corte, para os pequenos namoros e os mexericos das mulheres. E Igraine, se souber que os filhos estão protegidos e felizes, sendo preparados para os seus destinos, ficará satisfeita com você. Uther baixou a cabeça. Que seja, disse. O menino será criado com o meu vassalo mais obscuro e mais leal. Mas como poderei mandá-lo para lá sem que o saibam? O perigo não irá atrás dele? Ele pode ser mandado por meios ocultos e sob um encantamento da mesma maneira que você chegou a Tintagel. Você não confia em mim, mas confiará em Merlin? Seria capaz de confiar-lhe minha própria vida, confessou Uther. Que Merlin o leve, e Morgana também, que vá para Avalon. Apoiou a cabeça nas mãos como se o peso a suportar fosse demasiado grande. Você é uma mulher sábia, disse e levantou a cabeça, olhando-a com um ódio invencível. Gostaria que fosse uma idiota quem eu pudesse desprezar. Maldita seja. Se seu padre estiver certo, comentou Viviane calmamente, já estou irremediavelmente amaldiçoada. Portanto, não precisa se preocupar. Fim do capítulo 10. Capítulo 11. O sol se punha quando chegaram ao lago. Viviane voltou-se sobre o pônei a fim de olhar para Morgana, que vinha um pouco atrás dela. A menina tinha um rosto abatido pelo cansaço e pela fome, mas não havia se queixado.
e Viviane, que imprimira à viagem um ritmo deliberadamente rápido para colocar à prova sua resistência, ficou satisfeita. A vida de uma sacerdotisa de Avalon não era fácil. Precisava conhecer a capacidade de Morgana para suportar a fadiga e as adversidades. Diminuiu a marcha do pônei e deixou que ela passasse à sua frente. Lá está o lago. Dentro em pouco estaremos em casa e teremos fogo, alimento e bebida. Eu ficarei contente com todos os três, disse Morgana. Está cansada? Um pouco, admitiu com indiferença. Mas sinto que a viagem termine. Gosto de ver coisas novas e nunca tinha viajado antes. Pararam os cavalos à beira da água e Viviane tentou ver a cena familiar tal como seria vista por um estranho. As águas cinzentas e opacas, os juncos altos, as nuvens silenciosas e baixas e tufos de algas na água. Era uma paisagem tranquila e Viviane podia ouvir os pensamentos da menina. É solitário aqui, e sombrio e triste. Como vamos chegar a Avalon? Não há ponte. Não teremos de fazer os cavalos nadar, não? Perguntou Morgana e a tia, lembrando que tiveram de fazer exatamente isso num riacho que crescera com as chuvas da primavera, tranquilizou-a. Não, chamarei o barco. Levantou as duas mãos, cobrindo o rosto, fechou-se às visões e sons indesejados e lançou o chamado silencioso. Poucos momentos depois, na superfície acinzentada do lago, surgiu um barco baixo, revestido num dos extremos de preto e prateado. Deslizava tão silenciosamente que parecia pairar acima da água como um pássaro aquático. Não havia barulho de remos, mas o barco aproximou-se e viram os remadores, silenciosos, manejando os remos sem respingar água, nem fazer qualquer ruído. Eram homens pequenos, seminus. Tinham a pele tatuada de azul, desenhos mágicos, e Viviane notou que os olhos de Morgana se arregalaram, embora a menina nada dissesse. Ela aceita tudo isso com demasiada calma, pensou Viviane. É muito criança para compreender o mistério do que fazemos. Tenho de despertar-lhe a consciência para isso. Os homens pequenos e silenciosos prenderam o barco à terra com uma corda curiosamente trançada de juncos. Viviane fez sinal para que Morgana desmontasse e os cavalos foram colocados no barco. Um dos homens tatuados estendeu-lhe a mão para ajudá-la a embarcar, e ela esperava que seu contato fosse etéreo, uma visão como o barco, mas em vez disso, a mão do homenzinho era calejada, dura como um chifre. Por fim, Viviane tomou seu lugar à proa e rumaram lenta e silenciosamente para o lago. À frente ficava a ilha Yutor, com sua alta torre de São Miguel. Sobre a água tranquila, os sinos da igreja fizeram soar os ângelos. O hábito levou Morgana a fazer o sinal da cruz, mas o olhar que um dos homenzinhos lhe dirigiu fez com que baixasse a mão. O barco deslizava sobre a água, serpeando por entre os juncos altos, e a menina viu os muros da igreja e do mosteiro. Viviane sentiu o medo súbito que se apossava dela. Iriam, afinal de contas, para a Ilha dos Padres, onde as paredes de um convento se fechariam sobre ela para sempre? Vamos para a igreja da ilha, titia? Não vamos para a igreja, respondeu Viviane tranquilamente. Embora seja certo que um viajante comum, ou você mesma, se saísse sozinho pelo lago, jamais chegaria a Avalon. Espere para ver e não faça perguntas. Essa será a sua atitude enquanto estiver sendo preparada. Morgana ficou calada. Com os olhos ainda arregalados de medo, disse em voz baixa: É como a história da Barca das Fadas, que parte das ilhas para a terra da juventude.
Viviane não prestou atenção. Estava na proa, respirando profundamente, reunindo suas forças para o ato mágico que teria de realizar. Por um momento, duvidou se ainda teria forças para isso. Estou velha, pensou num pânico momentâneo. Mas devo viver até que Morgana e seu irmão cresçam. A paz de toda esta terra depende do que eu possa fazer para protegê-los. Afastou tais pensamentos, pois a dúvida era fatal. Lembrou-se de que fazia isso quase todos os dias de sua vida adulta, e já era um ato tão natural que poderia ser praticado dormindo, ou mesmo se estivesse morrendo. Ficou de pé, rígida, encerrada na tensão da magia. Depois estendeu os braços totalmente, levantando-os bem acima da cabeça, com as palmas voltadas para o céu, e com uma respiração exalada rapidamente baixou-os, e com eles fez descer a névoa. A imagem da igreja desapareceu com as margens da Ilha dos Padres, inclusive o Thor. A barca mergulhou na cerração densa e impenetrável, escura como a noite à volta delas, e nas trevas ela ouvia a respiração ofegante de Morgana, como a de um animalzinho assustado. Começou a falar para tranquilizá-la de que nada havia a temer, mas conteve-se deliberadamente. Morgana estava agora recebendo seu preparo como sacerdotisa e tinha de aprender a dominar o medo, tal como sobrepujar a fadiga, as dificuldades e a fome. O barco começou a cortar a névoa, com rapidez e segurança, pois não havia outros barcos naquele lago. Atravessou a umidade espessa e envolvente. Viviane sentia-o nos cabelos e sobrancelhas atravessando seu chale de lã. Morgana tremia com um súbito frio. Depois, como se uma cortina estivesse sendo descerrada, a bruma desapareceu e à frente delas surgiu uma faixa de água iluminada pelo sol e sua margem verde. Lá estava o Thor e Viviane ouviu a menina conter a respiração, com surpresa e espanto. No alto do Thor havia um círculo de pedras que brilhavam à luz do sol. Para lá se dirigia o grande caminho processional, em curvas ascendentes como uma espiral em torno do morro enorme. Ao pé do Thor estavam os edifícios onde se alojavam os sacerdotes, e nas encostas ela podia ver o poço sagrado e o brilho prateado da lagoa espelho abaixo dele. Ao longo da margem havia bosques de macieiras e depois deles grandes carvalhos com os brotos dourados do visgo, apegando-se aos seus ramos em pleno ar. Morgana murmurou: "É belo." E Viviane percebeu o respeito em sua voz. "Senhora, isto é real?" Mais real do que qualquer outro lugar que você tenha visto", respondeu, "e logo você o conhecerá." O barco aproximou-se da margem e arranhou pesadamente o fundo arenoso do lago. Os remadores silenciosos amarraram-no a uma corda e ajudaram a senhora a desembarcar. Depois conduziram os cavalos para a terra e Morgana teve de descer sozinha. Jamais esqueceria a primeira vez que viu Avalon ao entardecer. Relvados verdes desciam até a beirada dos juncos ao longo do lago, e cisnes deslizavam silenciosos como barcos sobre as águas. Nos bosques de carvalhos e macieiras havia uma construção baixa de pedra cinzenta, e a menina divisou formas vestidas de branco caminhando lentamente ao longo de um caminho cercado de colunas. Podia ouvir também, muito suave, o som de uma harpa, a luz baixa, inclinada. Seria o mesmo sol que conhecia? Inundava a terra de ouro e silêncio, e ela sentiu um aperto na garganta. Pensou, sem saber por quê: "Estou chegando em casa."
embora tivesse passado toda a sua vida em Tintagel e Carleon, e nunca houvesse visto antes aquela terra encantada. Viviane deu as últimas instruções sobre os cavalos e voltou-se novamente para Morgana. Viu a expressão de espanto e respeito no rosto da sobrinha e ficou calada, até que ela deu um suspiro profundo como se acordasse. Mulheres vestidas de roupas pretas, com sobretúnicas de couro de gamo, algumas delas com uma lua crescente tatuada em azul entre as sobrancelhas, desceram o caminho em direção a elas. Eram, em sua maioria, parecidas com Morgana e Viviane, pequenas e morenas, do povo dos Pictos, mas outras havia, altas e esguias, de cabelos louros ou avermelhados, e 2 ou 3 com a marca inequívoca da descendência romana. Curvaram-se ante Viviane em manifestação silenciosa de respeito, e ela ergueu a mão numa bênção. Esta menina é minha parenta, disse Viviane. Seu nome é Morgana. Ela será uma de vocês. Levem-na. Olhou então para a sobrinha, que tremia, pois o sol se punha e a escuridão descendo apagava as cores fantásticas da paisagem. A menina estava cansada e atemorizada. Teria à sua frente provas e dificuldades suficientes. Não seria necessário começar naquele momento. Amanhã você irá para a casa das moças. O fato de ser minha parenta e uma princesa lá não fará nenhuma diferença. Você não terá nome nem receberá favores, exceto os que puder conquistar por si mesma. Mas, apenas por esta noite, fique comigo. Tivemos pouco tempo para conversar durante a viagem. Morgana sentiu os joelhos tremerem de um súbito alívio. As mulheres que tinha à sua frente, todas estranhas e com roupas incomuns, com as marcas azuis na testa, atemorizavam-na mais do que toda a corte de Uther reunida. Viu Viviane liberá-las com um pequeno gesto, e as sacerdotisas, pois supôs que o fossem, voltaram-se e afastaram-se. Viviane estendeu a mão, que Morgana pegou, sentindo os dedos tranquilizadoramente frios e sólidos. Mais uma vez, Viviane era a tia que conhecia, e ao mesmo tempo a figura atemorizante que fizera descer as brumas. Mais uma vez, Morgana sentiu o impulso de benzer-se, e pensou se toda aquela paisagem desapareceria tal como o padre Columba disse que aconteceria com todas as obras demoníacas e as feitiçarias, ao fazer o sinal da cruz. Mas não se benzeu. Teve de repente a consciência de que jamais voltaria a fazê-lo. Aquele mundo ficara para trás, para sempre. Na orla do bosque de macieiras, entre 2 árvores que começavam a florir, estava uma pequena casa de taipa. Lá dentro havia um fogo e uma mulher jovem, como as outras que viu, vestida de roupas pretas e túnica de couro. Saudou-as, curvando-se silenciosamente. Não fale com ela, recomendou Viviane. Está no momento sob voto de silêncio. É uma sacerdotisa no 4º ano e chama-se Raven. Em silêncio, Raven tirou as roupas externas de Viviane e seus sapatos sujos de lama e gastos pela viagem. A um sinal da senhora, fez o mesmo com Morgana. Trouxe-lhes água para se lavarem e mais tarde alimentos, pão de cevada e carne defumada. Para beber havia apenas água fria, mas era fresca e deliciosa, diferente de qualquer outra água que Morgana já provara. É água do sagrado poço, explicou Viviane. É a única coisa que bebemos aqui. Ela favorece a visão e clareia a vista, e o mel é das nossas próprias colmeias. Coma a carne com gosto, porque você não voltará a prová-la durante anos. As sacerdotisas não comem carne até concluírem sua preparação. Por que, senhora? Perguntou Morgana, que não conseguia mais dizer titia,
pois entre ela e os nomes familiares estava a lembrança da figura parecida com uma deusa, fazendo baixar as brumas. É errado comer carne? Claro que não. E dia virá em que você poderá comer qualquer coisa. Mas a dieta isenta de carne produz um alto nível de consciência, e você precisará disso enquanto estiver aprendendo a usar a visão e a controlar seus poderes mágicos, em lugar de se deixar controlar por eles. Como os druidas nos primeiros anos de seu treinamento, as sacerdotisas só podem comer pão e frutas, por vezes um pouco de peixe do lago, e só bebem água do poço. Morgana disse timidamente: A senhora bebeu vinho em Carleon. Certamente. E você também poderá fazê-lo quando souber quais os momentos adequados para beber e comer, e quais os momentos de abstinência. Respondeu secamente. Isso silenciou Morgana, que ficou sentada comendo seu pão com mel. Embora tivesse fome, aquilo parecia agarrar-se à sua garganta. Comeu bastante? Perguntou Viviane. Bem, deixe então Raven levar os pratos. Você precisa dormir, filha. Mas sente-se aqui ao meu lado diante do fogo e conversemos um pouco, pois amanhã Raven a levará para a casa das moças e você não me verá mais, a não ser na ocasião dos ritos, até estar em condições de igualdade com as sacerdotisas mais antigas, quando poderá dormir em minha casa e assistir-me como criada. E nessa ocasião você também provavelmente terá feito um voto de silêncio. Não falará nem responderá ao que lhe perguntarem. Mas esta noite você é apenas minha sobrinha, que ainda não foi dedicada ao serviço da deusa, e pode perguntar o que quiser. Estendeu a mão e Morgana sentou-se ao seu lado no banco em frente ao fogo. Viviane voltou-se e pediu: Quer tirar o grampo do meu cabelo, Morgana? Raven foi descansar e não quero perturbá-la novamente. Morgana tirou o grampo de osso entalhado do camelo da senhora, que despencou como uma onda, longo e escuro, com uma mecha branca numa das têmporas. Viviane suspirou, estendendo os pés nus para o fogo. É bom estar novamente em casa. Tenho sido obrigada a viajar muito nos últimos anos e já não sou bastante forte para ter prazer nisso. A senhora permitiu que eu lhe fizesse perguntas, começou Morgana timidamente. Por que algumas das mulheres têm marcas azuis na testa e outras não? O crescente azul é um sinal de que se dedicaram ao serviço da deusa e que estão preparadas para morrer ou viver segundo a vontade dela. As que estão aqui apenas para receber alguma instrução sobre a visão não fazem este voto. Terei de fazer votos? Isso você própria decidirá. A deusa dirá se quer colocar sua mão sobre você. Só os cristãos usam o claustro como um quarto de despejo para as filhas e viúvas indesejadas. Mas como saberei que a deusa me quer? Viviane sorriu no escuro. Ela a chamará com uma voz que não pode deixar de ser compreendida. Se você tiver ouvido esse chamado, não haverá lugar algum no mundo onde possa se esconder dele. Morgana ficou pensando, mas era muito tímida para perguntar se a tia fizera tal voto. De certo, ela é a grã sacerdotisa, a senhora de Avalon. Eu fiz o voto, contou Viviane tranquilamente, com o jeito que tinha de responder a perguntas não formuladas. Mas a marca desapareceu com o tempo. Se você olhar bem, creio que ainda pode ver um vestígio dela, onde o cabelo começa. Sim, um pouco. O que significa ser dedicada à deusa? Quem é a deusa? Perguntei certa vez ao padre Columba se Deus tinha algum outro nome e ele respondeu que não, que havia apenas um nome pelo qual poderíamos ser salvos e que esse nome era o de Jesus Cristo, mas... Parou envergonhada.
Sou muito ignorante nessas coisas. Ter consciência da ignorância é o início da sabedoria. Mas quando você começar a aprender, não precisará esquecer todas as coisas que pensa conhecer. Deus é chamado por muitos nomes, mas é o mesmo em toda parte. Assim, quando você reza a Maria, Mãe de Jesus, reza sem saber para a Mãe do mundo em uma de suas muitas formas. O Deus dos padres e o grande Uno dos druidas são o mesmo, e é por isso que, por vezes, Merlin ocupa um lugar entre os conselheiros cristãos do grande rei. Ele sabe, embora eles o ignorem, que Deus é um só. Sua mãe foi sacerdotisa aqui antes da senhora? Minha mãe disse: é verdade, mas não é apenas uma questão de sangue. Será antes pelo fato de eu ter herdado a visão e me dedicado a deusa por minha livre vontade. A deusa não chamou sua mãe, nem Morgause. Por isso enviei Igraine para casar-se com seu pai e depois com Uther, e Morgause para ser desposada de acordo com a vontade do rei. O casamento de Igraine serviu à deusa. Sobre Morgause, ela não tinha poder nem mando. As sacerdotisas chamadas pela deusa não devem se casar, então? Habitualmente não. Elas não se entregam a nenhum homem, exceto no grande casamento, quando o sacerdote e sacerdotisa se unem num símbolo de Deus e deusa, e os filhos que resultam dessa união não são filhos de nenhum mortal, mas da deusa. Isso é um mistério, e você aprenderá no devido tempo. Eu nasci assim e não tenho um pai humano. Morgana olhou para ela e murmurou: quer dizer que sua mãe se deitou com um deus? Não, claro que não. Apenas um sacerdote, obscurecido pelo poder de Deus. Provavelmente um sacerdote cujo nome ela nunca soube, porque naquele tempo Deus entrou nele e o possuiu, de modo que o homem foi esquecido e ignorado. Seu rosto estava distante, recordando coisas estranhas. Morgana podia vê-las passar pelos seus olhos. O fogo parecia fazer desenhos na sala, uma grande figura de um cornudo. Estremeceu subitamente e embrulhou-se melhor no manto. Está cansada, filha? Você devia ir dormir. Mas a curiosidade de Morgana voltou. A senhora nasceu em Avalon? Sim, embora tenha sido criada na Ilha Sagrada, muito mais ao norte, nas ilhas. E quando crescia, Deus escolheu-me. O verdadeiro sangue das sacerdotisas natas corre nas minhas veias, como acho que corre também nas suas, minha filha. Sua voz estava distante. Levantou-se e ficou olhando para o fogo. Estou procurando lembrar-me há quantos anos vim para cá com a velha. A lua estava mais para o sul, então, pois era a época da colheita, e os dias escuros do Samhain aproximavam-se ao final do ano. Foi um inverno rigoroso, mesmo em Avalon. À noite ouvíamos os lobos, a neve acumulou-se muito e passamos fome, pois era impossível atravessar com as tempestades. Algumas das crianças que mamavam morreram quando lhes faltou leite. E então o lago congelou e trouxeram-nos alimentos entre nós. Eu era muito nova, meus seios ainda não haviam crescido. Agora sou velha, uma mulher velha. Tantos anos, filha. Morgana sentiu que a mão dela tremia na sua e Viviane passou-lhe o braço pela cintura. Tantas luas, tantos solstícios, e agora parece que o Samhain vem logo depois da véspera de Beltane, mais depressa do que a lua passava de nova cheia quando eu era jovem. E você também ficará aqui, diante do fogo, e envelhecerá como envelheci,
a menos que a mãe lhe reserve outras tarefas. Ah, Morgana, Morgana, minha pequena, eu devia tê-la deixado na casa de sua mãe. Morgana abraçou-a impetuosamente. Eu não podia ficar lá. Preferia ter morrido. Eu sabia disso, suspirou Viviane. Acho que também foi escolhida pela mãe. Mas você vem de uma vida de conforto para uma existência de agruras e dificuldades, Morgana. E eu talvez tenha para você tarefas tão amargas quanto as que me foram destinadas pela grande mãe. Neste momento, você só pensa em aprender a usar a visão e em viver na velha terra de Avalon. Mas não é fácil servir ao desejo de Ceriduin, minha filha. Ela não só é a grande mãe do amor e do nascimento, mas também a senhora das trevas e da morte. Suspirando, Viviane afagou os cabelos da menina. É também a Morrigan, a mensageira da luta, o grande corvo. Ah, Morgana, que bom se você fosse minha filha, mas mesmo assim eu não poderia poupá-la. Terei de usá-la com as finalidades para as quais eu mesma fui usada. Inclinou a cabeça, pousando-a por um momento no ombro da menina. Morgana, eu te quero muito, mas haverá um momento em que você me terá tanto ódio quanto me tem amor agora. Morgana caiu impulsivamente de joelhos. Jamais! Estou nas mãos da deusa e nas suas. Permita a ela que você nunca se arrependa dessas palavras. Viviane estendeu as mãos para o fogo, suas pequenas mãos fortes, um pouco inchadas devido à idade. Com estas mãos, fiz o parto de muitas crianças e vi o sangue vital de um homem fluir delas. Certa vez traí um homem, provocando sua morte. Um homem que jazia em meus braços e a quem havia jurado amar. Destruí a paz de sua mãe e agora tomei-lhe a filha. Você não me odeia e me teme, Morgana? Sim, tenho medo da senhora, respondeu, ajoelhando-se aos pés de Viviane, enquanto a luz do fogo refletia-se em seu rosto moreno e sério. Mas jamais poderia odiá-la. Viviane deu um profundo suspiro, afastando a premonição e o medo. E não é a mim que você teme, criança, mas a ela. Estamos ambas em suas mãos. Sua virgindade é sagrada para a deusa. Conserve-a até que a mãe torne conhecida sua vontade. Morgana colocou sua pequena mão sobre a de Viviane. Que assim seja. Eu juro. Morgana fala. Como escrever sobre o preparo de uma sacerdotisa? O que não é óbvio é secreto. Aqueles que trilharam o caminho saberão e os que não o trilharam ignorarão, embora eu descreva todas as coisas proibidas. 7 vezes veio e passou a véspera de Beltane. 7 vezes os invernos nos fizeram tremer de frio. A visão veio com facilidade. Viviane dizia que eu nasci sacerdotisa. Não era tão fácil fazê-la vir quando eu queria, e só quando eu queria, e fechar-lhes as portas quando não era conveniente que eu visse. As pequenas magias é que eram mais difíceis, forçando a mente a caminhar pela primeira vez por trilhas desconhecidas, invocar o fogo e provocá-lo à vontade, fazer baixar as brumas e cair a chuva. Tudo isso era simples, mas saber quando fazer chover ou provocar a bruma e quando deixar tudo nas mãos de Deus não era tão simples. Havia outras lições que meu conhecimento da visão não tornava mais fáceis. As ervas, a arte de curar, as longas canções das quais não se podia nunca escrever sequer uma palavra, pois como pode o conhecimento dos grandes
ficar registrado por alguma coisa feita por mãos humanas. Algumas das lições eram uma grande alegria, pois eu podia aprender a tocar harpa e criar meu próprio instrumento com madeira sagrada e usando as tripas de um animal morto no ritual. E algumas lições eram de terror. A mais difícil de todas, talvez, fosse a lição de olhar para dentro de mim mesma, sob o encanto das drogas que separavam a mente do corpo, doente e nauseado, enquanto a mente voava livre, superando os limites do tempo e do espaço, e ler nas páginas do passado e do futuro. Mas sobre isso, nada posso dizer. Por fim, chegou o dia em que fui lançada fora de Avalon, vestindo apenas uma camisola e tendo como única arma a pequena adaga de sacerdotisa para voltar, se pudesse. Sei que se não o conseguisse, seria lamentada como morta, mas as portas jamais se abririam para mim novamente, a menos que eu pudesse fazê-las abrir-se por minha própria vontade e comando. E quando a cerração se fechou à minha volta, perambulei pelas margens do estranho lago, ouvindo apenas os cintos e o canto melancólico dos monges, e por fim rompi a névoa, e chamei-a com os pés na terra e a cabeça entre as estrelas, estendendo-me de horizonte a horizonte, gritando em voz alta a grande palavra do poder. E as brumas dissiparam-se, e vi à minha frente a margem iluminada pelo sol onde a Senhora me trouxera 7 anos antes, e coloquei o pé na terra firme do meu lar, e chorei como fizera quando ali cheguei como uma criança assustada. E então a marca da lua crescente foi posta em minha testa pela mão da própria deusa. Mas trata-se de um mistério do qual é proibido falar. Os que sentiram a sua fronte queimada pelo beijo de Ser Idwen saberão do que falo. Foi na segunda primavera, depois disso, quando fui liberada do voto de silêncio, que Galahad, já um débil guerreiro contra os saxões, sob o comando de seu próprio pai, o rei Ban da Bretanha Menor, voltou a Avalon. Fim do capítulo 11. Muito bem, amigos. Gente, essa leitura demorou. Demorou para ficar pronta, demorou para ser postada e demorou para ser realizada. Companheiros, eu tenho que me desculpar com vocês porque esses 3 capítulos eram para ser publicados na semana passada, mas por um motivo que eu não entendi qual, a gravação do capítulo 10 se perdeu e eu não consegui fazê-la antes de publicar hoje, nesse momento, nesta quinta-feira. Então, peço desculpas para vocês. E agora, a gente vai continuar as leituras direitinho, se Deus quiser. Me contem aí o que vocês estão pensando, sentindo e refletindo sobre essa leitura das Brumas de Avalon. É bem interessante, né? A gente deu um salto aí nesses primeiros capítulos, né? Os capítulos são bem longos, como eu já tinha comentado antes. A gente passou pela infância da Morgana e agora a juventude dela, tantos acontecimentos, né? A juventude dela a gente vai acompanhar em Avalon, ela sacerdotisa. Os próximos 8 capítulos vão tratar disso e de mais algumas situações. Será que tem mais guerra? O que será que vai acontecer com Arthur? Arthur não. Gwydion. Meu Deus, esqueci o nome do menino. Aqui, achei. É Gwydion mesmo. Várias tentativas de assassinato. Ou será que foram só acidentes, intercorrências de uma criança saudável e feliz que brinca?
Vamos descobrir nos próximos capítulos. Uma ótima semana para vocês, um ótimo final de semana para vocês. Até quarta-feira para Ramsés, a Batalha de Kadesh, que está emocionante. Até quinta-feira para Brumas. Até sexta-feira para Dewey e Um Gato Entre Livros. Já estamos acabando esse, hein? O que será que vai vir depois? Estou pensando. Mandem sugestões. Um grande beijo para vocês. Até loguinho. Tchau!